Bom, abrimos a nossa noite cuidando do seu bem maior, a saúde. Se você não consegue se livrar da gripe, dos resfriados e até de outros incômodos, chegou a hora de prestar atenção em um grande aliado, a nossa imunidade. Mas será que ela tem a sua potência alterada quando se trata de homens ou mulheres? Então, bonitinhas e bonitões, vamos entender melhor essa história com a ajuda do médico imunologista, diretor de pesquisa do Hospital Albert Einstein, que é o Luiz Vicente Rizzo. Boa noite, Luiz. Como é que você está? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Eu quero saber dessa história. Se nós, meninos, temos menos, ou se as meninas têm mais, e por aí vai. Na realidade, parece uma brincadeira semântica, né? Mas a resposta imune de homens e mulheres, ela é realmente diferente. Mesmo? O sistema imune é que não é. Então é como se fosse um carro com dois pilotos diferentes. É o mesmo carro, mas ele tem dois pilotos diferentes. Esses pilotos são os hormônios. São a quantidade de cromossomos que você tem. As mulheres têm dois cromossomos X, nós temos um cromossomo só. Né? Temos um X e um Y, elas têm dois X. Então, por essas modificações, isso tem uma razão biológica, né? As mulheres, durante a época reprodutiva, ou a idade reprodutiva, são muito mais valiosas para a espécie do que nós. Né? Sim, claro. Então, a natureza busca proteger quem é mais valioso na espécie. E é isso que acontece. Você tem sistemas que são iguais, os leucócitos são iguais, os anticorpos são iguais, mas são controlados de maneiras diferentes pelos hormônios. Agora, a ligação dos hormônios com a fragilidade, vamos dizer, a determinadas doenças. Bom, o que acontece, e aí os dois principais hormônios são hormônios femininos, mas que nós também temos, né? São a progesterona e o estrogênio. A progesterona e o estrogênio têm função direta no sistema imune, agindo nos leucócitos, nos glóbulos brancos, aumentando ou diminuindo a produção de anticorpo. Então, por exemplo, a progesterona, dependendo da quantidade de progesterona que você tem, ela pode ser mais inflamatória ou menos inflamatória. Os níveis normais de progesterona numa mulher fazem com que ela tenha uma resposta, por exemplo, a algumas bactérias muito maior. Então, as mulheres vão pegar menos infecções por bactérias. Entretanto, quando eles estão bem elevados durante a gravidez, ela permite que exista um feto, que na realidade é um transplante, porque metade do DNA é do pai, e ele não seja rejeitado. Então, a variação simplesmente do nível de progesterona faz com que a resposta aumente ou diminua. Né? Na gravidez, por exemplo, as mulheres ficam, algumas doenças autoimunes, que são doenças representadas pelo aumento da imunidade, como a artrite reumatoide, como a esclerose múltipla, elas de modo geral diminuem durante a gravidez, justamente porque os níveis elevados de progesterona, para proteger o feto do sistema imune da mãe, também diminuem a doença autoimune. Sensacional. Infelizmente, depois do parto, geralmente você tem uma crise, mas isso é uma outra história. Né? Na verdade, eu devo entender que os homens são mais propensos a contrair doenças infecciosas, não? Algumas sim, principalmente na primeira infância. É muito mais comum você ver meninos nos pronto-socorros com questão de doenças infecciosas do que as meninas. À medida que você vai ficando mais experiente, né, vai passando os anos, esse negócio vai se aproximando. Né? Durante a puberdade, essas coisas estão quase que empatadas. Né? Mas o resultado disso a longo prazo é que é muito mais comum uma mulher ter uma doença autoimune e muito mais comum um homem ter uma infecção bacteriana. Então, quais são as doenças que as mulheres estão mais propensas a contrair em relação aos homens? Principalmente as doenças autoimunes. Então, artrite reumatoide, o lúpus, que é uma doença terrível, muito malvada. Por exemplo, a incidência de lúpus é de 9 mulheres para cada homem. E isso está diretamente ligado com a questão hormonal. Está também ligado a outras questões que têm a ver com o sexo que não são necessariamente hormonais. Então, a microbiota, né, as bactérias que nós temos na pele, no intestino, são discretamente diferentes em homens e mulheres. Também? Sim. E elas são extremamente importantes, por exemplo... Sim, as boas bactérias. Sim, as boas bactérias. E você vê isso com relação, por exemplo, ao parto. As crianças que nascem de parto normal têm 30% menos chance de desenvolver alergia, porque elas adquirem as boas bactérias no parto normal da mãe. O parto cesáreo, ele não dá essa possibilidade, porque você não passa pelo canal do parto. Né? Então, lugares onde tem muita cesárea, por conta dessa história da microbiota, e aí principalmente os meninos, porque para eles é mais importante herdar a microbiota da mãe do que das meninas, né? Porque a mãe transfere esta força, abre aspas, fecha aspas, né? Vão ter mais alergia. Né?
Engraçado isso, porque isso de fato aconteceu com muita gente que eu conheço. Esse processo alergênico apareceu em crianças, mesmo na minha família, que vieram de um parto cesariano. E quem veio de parto normal passou imune em relação às alergias, né? Essas coisas todas, quando a gente fala de porcentagem, é um negócio muito malvado, né? Principalmente para o indivíduo, porque se o indivíduo não está dentro daquela porcentagem, qualquer que seja, né, ele não se sente representado, né? Então, tipo assim, bom, qual é a chance de você morrer num acidente de avião? É 1 em 1 milhão. Sim, mas se você tiver num avião que cair, é 100%, né? Então, essa estatística é um pouco malvada. Mas o que acontece é isso. Quando você fala em grandes grupos populacionais, você tem 30% de chance mais de desenvolver uma doença alérgica, independente do seu background, se você tiver nascido no parto cesariano. E isso tem a ver com a microbiota da mulher, que é diferente da do homem e que confere às mulheres imunidade para certas coisas e piora, por exemplo, as questões alérgicas. Interessante essa história. E, no entanto, hoje, a prática hoje, médica, de obstetrícia, é de fato a cesariana, a cesárea, todo mundo faz, né? Felizmente isso está mudando. Inclusive o Einstein está encabeçando um grande projeto, chama-se Parto Adequado, que é espetacular, porque ele não é contra a cesariana. A cesariana tem o seu momento de acontecer e já salvou e salvará com certeza milhões de vidas de mulheres. Mas ela não pode ser feita para você querer que a criança nasça no dia que você quer. Se pode ser um parto normal, é um parto normal. E nos hospitais onde o Einstein está atuando, são 150 hospitais agora, a frequência já mudou de 20% de partos normais para 40% a 50%, que é o que você espera normalmente na literatura. Nós estamos fazendo um grande estudo, olhando autoimunidade, olhando meninos versus meninas. É um estudo que vai render trabalhos espetaculares para os próximos 20 anos para o Brasil. Agora, nós temos uma reação, nós estamos falando aqui de leucócitos e tal, mas nós temos uma reação a qualquer corpo estranho. É assim com vacina também? Sim, o que acontece com as vacinas é que a vacina, na realidade, ela é mais do que um corpo estranho. Muitas vezes ele é um corpo estranho vivo, como, por exemplo, a vacina de febre amarela. Você tem o vírus está vivo, ele só está atenuado, que impede que ele se prolifere feito maluco, né? E ela tem uma série de componentes. Então, você pode ter reações alérgicas, você pode ter reações adversas. É importante diferenciar as duas, porque reação alérgica não tem conserto. Você teve. A reação adversa você pode ter na vacina hoje, amanhã repetir a mesma vacina e não ter. Né? Então, essas reações para a vacina, elas, de modo geral, não têm diferença de gênero. Então, homens e mulheres vão ter a mesma reação ou a mesma chance de reação, com exceção de algumas doenças autoimunes, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que é mais comum em mulheres do que em homens. Uma coisa que eu queria saber, se é mito ou se é verdade, essa história dos anticoncepcionais. Isso fragiliza o sistema imunológico das mulheres? Não. Voltando ao começo da nossa conversa, a história do estrogênio e da progesterona. A gente sabe que eles têm uma função imunológica muito importante, direta e indireta, né? Inclusive indireta no tipo de microbiota, como nós conversamos. Nas doses que você usa para a anticoncepção, eles têm muito pouco efeito no sistema imune. Hoje, é claro que o anticoncepcional hoje, pelos estudos e pela capacidade de manipulação que você tem, ele é muito diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, há muitos anos atrás, eles realmente tinham um efeito muito importante, porque eles modificavam toda essa... Basicamente, o que o anticoncepcional faz é criar a impressão de que você está grávida, né? Sim. E aí acontece aquilo que a gente conversou. Quer dizer, a hora que a mulher está grávida, você tem uma diminuição da imunidade para permitir que o feto não seja rejeitado. Né? Então, antigamente, porque as doses que se usavam eram elevadíssimas, isso era uma verdade. Hoje, porque você usa, na maior parte das vezes, nanodoses, microdoses, isso tem pouquíssimo efeito. Né? Quer dizer que não existe hoje, não. Para os modernos, quando eles são utilizados apropriadamente, eles têm muito mais problema no sistema vascular, por exemplo, aumentando a chance de trombose, varizes, acidente vascular cerebral, do que para o sistema imune. Legal. Você aprendeu, bonitinha? Aprendeu? Dr. Luiz Vicente ensinou a você e a mim também. Dr. Luiz Vicente Riso, imunologista do Einstein, a quem eu agradeço muito e convido para voltar. Muito obrigado. Estamos juntos. Sempre que me convidar, estarei aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado.